E agora tá pelo 4 aqui. Acho que tá pegando pela câmera agora. Acho que tá um delayzinho, né? Deixa eu ver. Agora entrou o som. Agora entrou. Não tá chiado nada? Não. Vamos ver aqui. O nome do arquivo, você não lembra? Pra pesquisar pelo nome? Pesquisei, não achei. Vamos ver. Eu vou ler porque é pouquinha coisa. Vou ler. Boa noite a todos. Hoje tive um problema aqui. Eu perdi a aula de hoje. Mas eu vou ler, vamos fazer do mesmo jeito. Deixa eu só mudar o fundo aqui. Ok, não muda. Gerenciar tarefas. PowerPoint. Organizar tarefas. Muito bem. E aí, tudo bem com vocês? Vamos fazer a prece para dar início? Coloquei o fundo de Ficou bom, hein? uma nebulosa aí atrás. Vou até aumentar minha imagem aqui, já que eu vou falar, né? Vou ficar maior para vocês hoje aqui. Então vamos fazer a prece para a gente dar início. Então, graças a Deus, estamos aqui reunidos, né, para mais uma aula, né, via internet, mesmo com os problemas aí da tecnologia. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos para estudarmos um pouco a parte da mediunidade tão importante para nós que participamos ou queremos participar do trabalho mediúnico. Para tanto, que os bons espíritos estejam conosco, nos inspirem e nos assistam, que todos os lares que estão participando possam ser protegidos e assim tenhamos um estudo de muita utilidade, muita harmonia para todos que estão assistindo. Em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, iniciamos então mais um estudo aqui na Escola de Médiuns. Tem bastante gente que falou boa noite hoje. Vamos ver quem está presente. O Ricardo Canhoelo, Iracema Pessotto mais uma vez. A Eunice, né? Boa noite. Magda, Iracema, Luciana, Marcelo está presente. Clotilde, boa noite. Maria de Fátima, Elizabeth Maurício, a Pricame está presente, boa noite. O Egídio, a Letícia, André Arone, Valdir Nogueira, Luiz Carlos Barbosa, Sueli Galego, Silvio, Jacó, o Egídio falou alguma coisa aí também, Daniele e o James também está presente. O Claudinei, sim, acho que você pulou.
O Claudinei, eu pulei, está presente também. Seja bem-vindo. Então, hoje o nosso assunto é sessão de doutrinação, né? Nós começamos da outra vez, paramos por causa de um problema na internet. Depois eu descobri o problema era aqui no meu computador, que um dos cabos aqui do meu computador não estava funcionando. Mas hoje eu troquei o cabo, eu acho que vai funcionar direitinho. Então, falando sobre a sessão de doutrinação, essa é a visão do Herculano Pires de como é um trabalho de doutrinação, que para o leigo, para quem está assistindo o trabalho a primeira vez, dá até uma má impressão, porque a sessão de doutrinação é exatamente para ajudar espíritos sofredores. Então, é comum no final do trabalho um protetor, o dirigente do trabalho se comunicar, mas durante a sessão há muita confusão, espíritos sofredores comunicando, né? Nós vamos enjoar de ouvir ele falando aqui dos espíritos necessitados que estão no trabalho mediúnico. Então ele começa dizendo: numa sessão comum de socorro espiritual, os médiuns sentados ao redor da mesa, os doutrinadores apostos, espíritos sofredores e espíritos maldosos e vingativos, sob controle dos orientadores espirituais, são aproximados de médiuns que desejam servi-los. Então, se você for ver a sessão espiritualmente, a presença dos espíritos necessitados são muito grandes, né? E há um controle da espiritualidade para os espíritos irem dando comunicação. Muitos médiuns psicofônicos, né, que dá fala, que dão passagem a esses espíritos e que são videntes também, eles confirmam essa visão do Herculano. Eles dizem até que tem uma fila dos espíritos que vão dar passagem através deles, né? Então, às vezes tem 2, 3, e aí ele já fica aguardando os espíritos comunicarem. Não há, então, beleza nessa serenidade nos espíritos comunicantes, nem resplendor ou transparência em suas faces. Há desespero, dor, expressões de rebeldia ou ímpetos de vingança. Os médiuns sentem-se inquietos, não raro temerosos, exatamente porque o médium ele sente a presença dos espíritos e ele vai passar a ser um intermediário dos espíritos sofredores. Muitas vezes o médium iniciante ele se sente mal, né, com essas sensações ruins, mas na verdade ele não está mal. Quem está mal é o espírito, né, que ele vai dar a comunicação, e ele tem que aprender já ir sentindo a entidade com uma certa calma, sem se assustar. Os médiuns sentem-se inquietos e não raros temerosos. A aproximação dos comunicantes é incômoda, desagradável. Então, do mesmo jeito que quando você vai dar a comunicação de um bom espírito, ele traz um bom fluido e você se sente bem, no caso desse trabalho de socorro aos irmãos necessitados, é exatamente o contrário. A sensação que você vai sentir é desagradável. As vibrações perispirituais são ásperas e sombrias. O vidente se aturde com aquelas figuras pesadas e escuras que transtornam a fisionomia dos médiuns. Aliás, é daí que vem aquele termo incorporação, né? Porque o vidente vendo o médium dando passagem, ele vê a figura do espírito na face do médium. Então dá a impressão que o espírito entra no corpo do médium e fica até na frente, né? Então ele vê o espírito lá se comunicando. Mas na proporção em que os doutrinadores encarnados dão socorro de suas vibrações e de seus argumentos fraternos aos necessitados, o quadro se modifica com as luzes vacilantes que se acendem nas mentes conturbadas. Então, esse sofrimento maior que as entidades passam é mais no começo. À medida que a comunicação vai se estendendo e os espíritos vão sendo orientados, muda as sensações que o médium está sentindo. Aliás, se você comparar a sensação que o médium sente no começo, onde ele percebe todo o problema do espírito, com o final da comunicação, que ele já está esclarecido, já está orientado, é totalmente diferente. Os guias espirituais manifestam-se em socorro dos doutrinadores e suas vibrações acalmam a inquietação do ambiente. O trabalho é penoso, criaturas recalcitrantes no mal recusam-se a compreender a realidade negativa em que se encontram.
Espíritos vencidos pelas dores de encarnações penosas mostram-se revoltados. Então, muitos espíritos, né, sofreram uma existência inteira e ele continua nesse estado de sofrimento no mundo espiritual. E mesmo aqueles, ao contrário, que teve uma vida boa, mas não tiveram ética, moral, aí vão sofrer no plano espiritual, ficam muito tempo nas trevas, né, às vezes 10, 20 anos, e quando eles vão se comunicar, eles trazem a sensação de sofrimento dos últimos anos que eles tiveram na Terra, né? Espíritos vencidos pelas dores de encarnações penosas mostram-se revoltados. Os que trazem o coração esmagados por injustiças e traições exigem vingança e fazem ameaças terríveis. Às vezes o espírito que se comunica, ele já desencarnou 100 anos. Não é raro nós conversarmos com espíritos que foram escravizados, né? E aí ele vem contando dos seus feitores ou do senhor que era dono dele na outra existência, das injustiças que ele passou. Quer dizer, ele veio numa existência para sofrer, né, erros que ele fez no passado, mas aí ele não sofreu de uma maneira resignada e ele fica com esse ódio no mundo espiritual e isso atrasa a sua evolução. Então, espíritos existem que estão há 50, 100 anos no plano espiritual, nesse estado de vingança, de ódio, perseguindo as pessoas quando desencarnam. Às vezes até acontece do espírito desencarnar, ele se vinga, aí o espírito encarna e ele continua querendo se vingar com a pessoa encarnada. Ele acha os seus algozes da outra vida, agora em outra existência, e aí ele está no papel não mais de vítima, e sim de obsessor, e ele se comunica nesse momento, que ele já está cansado, né? Que ele já vai ser ajudado, mas ele traz todo esse ódio, né? Às vezes, a autoridade do dirigente ou de um espírito elevado se faz sentir para que os mais rebeldes compreendam que estão sob um poder persuasivo, mas enérgico. Então, tanto o doutrinador, às vezes, é mais inspirado por determinado espírito para chamar a atenção desses espíritos vingativos, desses espíritos com muito ódio, ou às vezes até eles se comunicam, né? Então, principalmente quando o trabalho tem uma estrutura maior, ele permite que os médiuns dê passagem não só dos espíritos sofredores e vingativos, mas às vezes dos espíritos protetores. Então, às vezes, o doutrinador está tendo uma dificuldade muito grande para doutrinar, e em socorro vem um espírito, através de outro médium, e ajuda o espírito sofredor. Uma pessoa que desconheça o problema, quer dizer, pessoa que está indo ao trabalho pelas primeiras vezes, dirá que se encontra numa sala de hospício, sem controle, ou assiste a um psicodrama de histéricos em desespero. Psicólogos sistemáticos ririam com desdém. Então, um profissional, por exemplo, em perturbações, que é o psicólogo, se ele vier num trabalho mediúnico, ele vai rir. O dirigente dos trabalhos parece um leigo a brincar com explosivos perigosos. Fanáticos de seitas dogmáticas julgam assistir a uma cena de possessão diabólica. Eu já fui em vários centros e fazer essa parte da doutrinação e ensinar os médiuns, né? E eu fui num centro uma vez, numa cidade perto aqui, e eles só davam passagem de espíritos que a gente diz café com leite, né? Recém-desencarnados, os problemas não eram muito grandes, mas aí era um curso de médiuns, e todo mundo que era médium, já experiente, já tinha feito curso na casa, veio participar desse trabalho que eu estava dirigindo, né? Só que aí deu comunicação espíritos desse tipo que nós estamos vendo aqui, muito sofredores. Em particular, lá uma jovem de uns 18 anos deu uma comunicação de um espírito e eu que estou acostumado, fiquei calmo, tranquilo, mas as pessoas no trabalho, mesmo os outros doutrinadores que já atuavam na casa, entraram em desespero. Até no meio da comunicação, o presidente do centro, que era também dirigente de um trabalho mediúnico, ele veio para mim, né, no meu ouvido, e falou: Rivando, não seria melhor a gente parar essa comunicação, né, porque está fugindo do controle. Eu falei: não, calma, não está fugindo do controle. É assim mesmo, o espírito está revoltado, está mostrando o seu ódio,
Mas faz pouquinho tempo que a gente começou, acho que tinha 2 minutos de comunicação, então já todo mundo já estava desesperado. E a gente disse que vai até uns 7, 10 minutos no máximo. Então estava tudo sob controle. Aí eu, não só para ele, mas disse para todo mundo, falei, minha gente, o espírito vai voltar. Falei, ó, vocês estão preocupados que o espírito é muito sofredor, é um espírito vingativo, mas fiquem tranquilos, tem a espiritualidade presente. Eu estou conversando aqui, né, a espiritualidade vai ajudar. E se vocês manter a calma para me ajudar também, porque se você desesperar vai me prejudicar e prejudicar o espírito. Mas se você tiver calma e tranquilidade, vai dar tudo certo. Aí acalmou o ânimo, aí conversei com o espírito, ele foi doutrinado e acalmou. Aí assim que acabou a comunicação, o mesmo dirigente que tinha me falado do desespero, ele falou assim, Ivandro, eu achei que essa comunicação não ia ter jeito. Tem, então aparentemente, mesmo para pessoas que já têm uma certa experiência, às vezes acha que a coisa está sob controle, que os espíritos vão dominar, não vão embora, vão judiar do médium, mas nada disso. O espírito ele está exatamente passando o seu estado, as suas emoções, e o trabalho de doutrinação é exatamente para acalmá-lo e harmonizá-lo, né? E às vezes demora um pouquinho, né? A gente tem comentários. Está sem som. Não, desde o começo, você tem que baixar. Isso. Estava sem som no começo. No começo estava sem som. Que a partir. Teve mais pessoas que entraram e falaram boa noite. Isso. E aí. Pessoal que entrou novo aí, né? Mara, a Renata Miranda, Sônia Leite, Thelma Celestino, Viviane Aparecida, Mara Vade. Agora a da Mara aqui é um comentário. Que ela No fez. filme do Divaldo, o obsessor era de 400 anos atrás, é verdade. E aí ele só deixou de ser obsessor do Divaldo quando o Divaldo recebeu a mãe dele encarnada lá, né, como filha na mansão do caminho, né? Outro comentário aqui. Saíram correndo, é verdade. Desesperaram o pessoal lá do centro. E outro centro que eu fui também, nossa, bem mais longe, que isso é a mesma coisa. Então, a gente já está acostumado com os espíritos muito sofredores, e você tem uma confiança muito grande na espiritualidade, e você não se desespera, porque se você não tiver a presença dos bons espíritos e uma proteção, realmente não dá para lidar com esses espíritos. Principalmente da gente pensar que eles podem se tornar nossos obsessores depois, né? Então eu estou tentando doutrinar ele aqui, ele vai às vezes não ser doutrinado, e será que ele vai voltar para me obsidiar? Não, porque você tem a proteção na hora do trabalho, todo o trabalho tem uma proteção, e depois você tem a proteção também, né? Ao contrário, quando você não vai num trabalho mediúnico e não é efetivo num trabalho desse, aí sozinho você pode se perturbar. Mas se você estiver contribuindo, né, como médium efetivo num trabalho sério, você tem toda a proteção, né? A Pri também fez um comentário. O Chico Xavier viveu em Minas, mas ele dizia que nunca iria visitar Ouro Preto, de tanta perturbação que existe lá. Que temos lá? Ganância, exploração, mortes. Eu nunca vi esse comentário do Chico, viu? É difícil o Chico ter falado isso, não sei. Vamos confirmar se realmente ele falou isso, né? Mas realmente tem lugares que tem muitos obsessores, né? Jundiaí, por exemplo, diz que foi a cidade no Brasil que mais judiou de escravo. Então tem muito sofrimento aqui em Jundiaí, né? Mas aí se a gente nasce aqui é porque a gente tem uma ligação com esses espíritos, está tudo certo, né? Muito bem, vamos voltar aqui ao nossa leitura. Mas a sessão chega ao fim, então no final tudo chega ao fim. Com a tranquilização total do ambiente, um espírito amigo comunica-se com palavras de agradecimento, sempre tem a presença dos bons espíritos a dar uma palavra de ânimo, né, para a gente continuar. Em silêncio, todos ouvem a prece final de gratidão aos espíritos bondosos que ajudaram a socorrer as sombras sofredoras. É estranho que todos estejam bem satisfeitos com o resultado dos trabalhos. As pessoas beneficiadas comentam suas melhoras, o ambiente é de paz, amor e satisfação pelo dever cumprido. Porque os médiuns, como nós vimos no começo, eles sentem toda a perturbação da entidade. Mas quando a entidade é esclarecida,
ele não sente mais a perturbação, e aí, ao contrário, ele sente o agradecimento dos bons espíritos que trouxeram aquelas entidades. Então, o comum dos médiuns que frequentam o trabalho mediúnico é, no final, se sentir muito bem. Eu mesmo, é comum, no dia do trabalho, eu me sentir cansado, né? Talvez por já estar sintonizando com esses espíritos que eu vou conversar, mas eu não desisto do trabalho mediúnico e vou até o final, porque sempre, no final do trabalho, uma paz muito grande nos invade. E muito melhor do que você estava antes de começar o trabalho. Então, o trabalho mediúnico é ao contrário, né? Normalmente nós temos uma vida corrida, estressante, e participando de um trabalho desse, você vai ter a ajuda dos bons espíritos e a sensação que você vai chegar no final é muito melhor. Até quando nós falamos de passe, nós falamos que as pessoas que mais recebem os bons fluidos do centro espírita são os trabalhadores. Então, quando você vai trabalhar com o médium, com o doutrinador, ou mesmo na sustentação, que é super importante, a espiritualidade faz um verdadeiro check-up em todo o seu corpo físico mesmo. Então, é comum você até chegar com algum problema físico, né, no trabalho mediúnico, devido à correria do dia a dia, mas no final você está refeito, porque a espiritualidade fez lá um check-up, um tratamento em você. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o trabalho de doutrinação, alguma dúvida, pode fazer. Nós vamos entrar no segundo assunto aqui, que é comunicações de entes queridos. O desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder conversar com espíritos de pessoas queridas. Mas essa impaciência deve ser moderada, porque a comunicação com determinado espírito apresenta quase sempre dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Algumas pessoas fizeram um comentário, vamos ler, né? Eu estudei da Pri, que é novo. A Pri falou, deve ser como se sente um médico que acaba de salvar uma vida. Exatamente. Um dever bem cumprido, né? Então, é comum quando a pessoa vai no trabalho mediúnico, ela sempre ter um ente querido desencarnado e ela querer dar a comunicação desse espírito. Mas a gente não entende, o médium iniciante, que para você dar passagem de um espírito tem muitos fatores. Então, o primeiro é a sintonia. Então, nem sempre, pelo recém-desencarnado ser seu parente, você tem sintonia para dar a comunicação dele. E às vezes também tem a questão de ele não estar preparado para se comunicar. Então, se você ficar querendo, no trabalho mediúnico, dar a comunicação do seu ente querido, ficar com esse foco, você prejudica de não ajudar os outros espíritos. Como nós vamos ver aí, o ideal é você deixar esse pedido para os espíritos necessitados para o final do trabalho, para os seus entes queridos. Durante o trabalho, você não fica pensando nos seus entes queridos, você pensa em ajudar os espíritos necessitados. E se acontecer do seu ente querido dar a comunicação, ótimo, é comum até a pessoa ir no centro e ela dar a comunicação dos seus próprios entes queridos. Eu mesmo comecei no centro espírita dando comunicação do meu pai. Aliás, eu dava comunicação do meu pai não no centro espírita, fora do centro espírita, eu dava comunicação o tempo todo do meu pai, depois dei comunicação do meu avô. Então é lógico, você sendo médium, e se tiver afinidade com um espírito familiar desencarnado, você vai dar comunicação. Mas como o trabalho ele é coletivo, de ajuda a todos os espíritos sofredores, se você ficar pensando só no seu ente querido, você não dá a comunicação dos outros. Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário haver entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem de maneira instantânea. Allan Kardec ele falava também da questão de você evocar um espírito, é uma especialidade de determinados médiuns, e é raro. Então, normalmente, é como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então, quem vai determinar, quem vai se comunicar, são os espíritos, não você. Então, você só fica aqui recebendo, né, os espíritos que forem para você receber. Mas Allan Kardec, ele tinha lá na Sociedade de Estudos Parisienses,
Espírito é médium de evocação. O que é o médium de evocação? É que você pode chamar determinado espírito por aquele médium. Mas é raro, porque normalmente esse médium ele tem uma flexibilidade de dar comunicação de qualquer tipo de espírito. E mesmo o tipo intelectual do espírito. Porque conforme a inteligência, a cultura do espírito, se não for parecida com a sua, você não consegue dar a comunicação dele. Ou se der a comunicação, ela vai ser pela metade. Mas tem médiums que têm uma versatilidade muito grande para dar passagens. E esse você pode evocar. No centro espírita, normalmente nós não evocamos os espíritos, né? Porque como é um trabalho de doutrinação para ajudar os espíritos sofredores, você começa o trabalho e os espíritos vão se comunicando conforme a espiritualidade permite. Mas alguém que esteja na plateia, né, ou mesmo alguém que seja um médium iniciante e que tenha um ente querido, é comum ele querer dar passagem desse ente querido. Mas se ele não for esse médium de evocação, ele não consegue. Quer dizer, ele consegue dar passagem de determinados espíritos, mas não daquele que ele queria, né? A Daniela fez um comentário aqui. Quando eu fui no Herculano, eu dei comunicação do meu avô. Ele tinha reencarnado... Desencarnado, ela corrigiu embaixo. Ah, sim, desencarnado, mais ou menos, e nunca havia ido em um centro em dia de comunicação. Ou seja, nunca havia dado comunicação. Depois de dar do meu avô, dei de um recém-desencarnado. Vamos ver o restante, isso. Então, até não é muito raro a pessoa ir e a primeira comunicação que ela dá é de ente querido. Mas, à medida que vai passando o tempo, a gente vai não só pensando nos entes queridos, mas nos outros espíritos também. E se alguém ficar com uma ideia fixa só no ente querido, ela começa a não conseguir dar outras comunicações. A Daniele, que conseguiu dar para o seu avô e depois deu outras, é sinal que ela conseguiu, né, fazer esse trabalho não só para os entes queridos, mas para outras pessoas também. O Egídio, eu tenho mais contatos com eles por sonhos, né? Então ele conversa mais com as pessoas por sonho do que na sessão. Como eu frequento lá o trabalho, normalmente os espíritos da minha família que desencarnam, eles dão comunicação. Não que eu fique pensando neles, mas eu acho que é atraído, eu vendo uma família evangélica, vários tios meus que eram até pastores de igreja evangélica, desencarnou, passou um tempo, foi lá no centro se comunicar. Até alguns para pedir desculpa, porque encarnados, né, achava que eu era do demônio e metia o pau na doutrina espírita, e talvez por remorso, né, aí ia lá no centro falar. E o médium nem sabia disso, né? Às vezes eu nem falava que era meu tio, né? Porque o espírito vem pedindo perdão e você não sabe para quem que ele está pedindo perdão, mas se tem uma sensibilidade, você percebe que é o espírito que está falando de você, né? A Maria de Fátima, e podemos evocar os mentores do trabalho? Então, não precisa, porque naturalmente eles vão se comunicar, né? Porque se você evocar, pode vir um mistificador também. Então não é certeza se é realmente o mentor do trabalho. Então, se naturalmente ele der a comunicação, aí você analisa depois, né? Mas independente do mentor se comunicar, tem os mentores do trabalho. Aliás, muitas pessoas têm essa necessidade de todo o trabalho ter a comunicação dos mentores. Os mentores até dão muitas comunicações sobre o trabalho e muita, como é que se diz? A gente pede dica, né? Pede dica, pede para ajudar, né? Uma assistência. É perigoso até, porque você não sabe se realmente são os dirigentes do trabalho. Nós temos trabalho mediúnico, hoje mesmo, logo em seguida desse estudo, tem um trabalho mediúnico. E nós temos 3 médiums psicógrafos, ou até mais. E aí chega no final, eu pergunto, alguém tem uma mensagem psicografada, que aí é de bom espírito? Às vezes tem, às vezes não tem. Então, quer dizer, nós não evocamos, nós simplesmente ouvimos se eles vierem falar, né? Muito bem.
Porque as pessoas têm essa necessidade, né, de ter um mentor. Até é comum você ir nos trabalhos e ter um mentor. E quem que é o mentor? Bezerra de Menezes. Então, Bezerra é o mentor de todo mundo. E às vezes não. Às vezes não é o Bezerra o seu mentor. Mas as pessoas têm essa necessidade, né? O que caracteriza que você está sendo assistido pelos bons mentores é que o trabalho está bom. Então, se o trabalho está bem, os mentores vão estar lá. E, naturalmente, quando o grupo precisar, eles vão dar alguma mensagem de consolo, né? Para incentivar o grupo, né? Nós mesmo, no nosso grupo aqui, em seguida esse trabalho, e de terça-feira eu faço também, nós sentimos que está tendo uma influência de espíritos obsessores. E ultimamente os mentores estão se comunicando para dizer para a gente perseverar, para a gente continuar, né? Então, quando tem algum problema, aí eles se comunicam. Tem um comentário do Egídio agora. O Egídio: é mais fácil outros médiums darem comunicações da sua família desencarnada do que você mesmo. Eu nunca recebi da minha família. Então, exatamente pela questão de afinidade. A gente fala, mas eu não tenho afinidade com meus entes queridos. Para dar comunicação, às vezes não. Então, realmente, às vezes é mais fácil outra pessoa dar comunicação do que você mesmo, né? Somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Como pode ser ainda que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo? Convém, pois, no princípio, abster-se o médium de chamar determinado espírito, porque muitas vezes acontece não ser com ele que as relações fluídicas se estabelecem com maior facilidade, por maior simpatia que devote. Mesmo porque, se você ficar pedindo a comunicação de determinado espírito, corre o risco de você receber a comunicação de um mistificador e de um obsessor, né? Até o Allan Kardec, nesse sentido, ele diz que se você, sobre evocações, quando ele fala a dificuldade de você evocar determinado espírito, né? Ele diz que se você evocar uma pedra, por exemplo, falar, tem uma pedra na minha cidade aqui, eu queria evocar essa pedra. O que acontece? Ela se comunica. Ah, mas a pedra fala? Não, alguém vai se comunicar no lugar dela, né? Então, o ideal é você deixar as comunicações, tanto dos mentores quanto dos entes queridos, dos familiares, naturais, né? Então, se acontecer, ótimo. Se não, você vai dar passagem dos espíritos que forem colocados lá para você dar passagem, né? O nosso assunto é esse. Só que falta pouco. Estamos na metade, acho que o bobear vai dar para terminar o assunto da semana, é verdade. Só falta um pedacinho. Então, como nós rendemos bem o assunto hoje, acho que nós vamos terminar o nosso estudo hoje. Vamos falar sobre a responsabilidade do médium. Embora, se alguém tiver mais alguma dúvida ainda sobre comunicação de ente querido, pode dar passagem, não. Pode falar. Então, encerrando aqui o nosso curso, eu coloquei a responsabilidade do médium, que é muito importante. A responsabilidade espiritual do médium reflete-se no espelho de cada um dos seus atos de caridade mediúnica. O mediunato não é uma sagração ritual inventada pelos homens. O mediunato seria aquela faculdade mais ostensiva, né? Nasce das leis naturais que regem consciências no fluir do tempo, no suceder das gerações e das reencarnações. Um ato mediúnico é o cumprimento de um dever assumido perante o tribunal de Deus, instalado na consciência de cada um. Então, normalmente, quando você vê em médium, é uma missão que você programou antes de você encarnar. Quando o médium se esquiva a esse cumprimento, engana a si mesmo, pensando enganar a Deus. Porque, na verdade, quando você foge das suas responsabilidades, o maior prejudicado vai ser você mesmo. Então, às vezes, você acha que você está enganando Deus, mas Deus não precisa da sua ajuda, né? Você que precisa da dele. Sua própria consciência se incumbirá de condená-lo quando soar a hora do veredito incorrigível. Nada justifica a fuga
a um compromisso forjado à custa do sacrifício alheio. Como nós já falamos de outra vez, normalmente vêm médiuns pessoas que erraram muito no passado, não é sempre, mas é a maioria, e ele pede a mediunidade para resgatar determinado débito, mas em contrapartida ele vai ter uma família harmoniosa, ele vai conseguir trabalhar e fazer o seu sustento. Então, às vezes, se você não viesse com a mediunidade para resgatar o seu passado culposo, a sua vida seria de uma expiação muito grande, né? Num hospital, ficar numa cama, ia sofrer muito. Mas quando você escolhe a mediunidade, você ajuda centenas de espíritos durante a existência, exatamente de conformidade com o erro que você tem, mas em contrapartida você vai ter harmonia no seu corpo físico, harmonia no seu lar, harmonia no seu trabalho. Mas imagine se você seria para vir com a vida muito difícil, conforme o seu passado, aí você pede a mediunidade, se prepara 20, 30 anos, e chega aqui e você fala, eu não vou ser mais médium. Pode? Pode. Só que aí vai dar um problema de consciência muito grande. E você vai passar mal a vida toda, porque vai ficar sempre faltando alguma coisa. Tem duas perguntas. Do Jefferson, começa aí. O Egídio já foi. Jefferson, a psicografia sempre é dada de espírito que já foi esclarecido? Não, pode ter psicografia do sofredor também. Mas é que o sofredor normalmente é bom dar comunicação através da fala, porque aí dá para você conversar com ele. Porque a psicografia, se você psicografar, aí o doutrinador tiver que ler e aí depois responder, vai dar muito trabalho, né? Então, normalmente, via de regra, a psicografia é usada para os espíritos bons, né? E a psicofonia, que é o médium falante, para os espíritos necessitados. A Luciana, minha mãe sonha muito com os entes queridos. Ela fica perguntando o significado, se existia algum recado. Eu respondo para ela que se sonhou, estava com saudades. Na verdade, todo mundo se encontra com seus entes queridos, porque seria uma injustiça muito grande os espíritos desencarnarem, os nossos parentes, e nós perdermos o contato com ele. Mas você lembrar do que você conversou com eles é uma mediunidade também. Então, raras são as pessoas que conseguem lembrar exatamente o que aconteceu no plano espiritual. Mas o que acontece é que mesmo que você não lembre exatamente o que você conversou com seus entes queridos, dá para você ver o resumo. Então, realmente, conforme o tipo de sonho que você teve, dá para fazer uma interpretação se é boa, se é ruim, como é que o espírito está. Por exemplo, você sonha com um ente querido que ele está no hospital, numa cama, sendo ajudado por bons espíritos. É um ótimo sinal. É sinal que ele está sendo ajudado, né? Que é bom. Mas você sonha que ele está nas trevas ainda, sofrendo, na lama. É um mau sinal. Então, quer dizer, conforme o resumo do que você vê, né? Dá para ter ideia do que está acontecendo com o espírito, né? Às vezes você sonha com um espírito, mas vê outra pessoa, né? Então, às vezes você sonha com uma pessoa da televisão, por exemplo. E é também um sinal. E aí, conforme o tipo de personagem que aquela pessoa representa, dá para você saber exatamente o que você fez, né? Então você vai ter que interpretar o sonho. O Kardec, sobre sonho, ele diz que o que acontece é que tudo que você vê no plano espiritual, você percebe através do seu perispírito. E quando você volta aqui para o mundo material, você vai ver o mundo através do seu cérebro material. Então, nem sempre você consegue ter as sensações no plano material que você teve no plano espiritual. Então, às vezes, o meio de comunicação que você teve lá, a instrução que você teve, lhe chegou porque você estava com o perispírito. Quando vai falar para o corpo material, a comunicação não é a mesma, então você só vai lembrar de uma maneira figurada. Tem uma pergunta do Egídio ali. É normal sonhar quase todos os dias com os entes familiares? Nesse negócio de mediunidade, a gente fala que tudo é normal, né? Eu falo que mediunidade é igual a mulher grávida, né? Mulher grávida vai para o médico e fala, eu estou sentindo tal coisa, é normal? O médico fala, é normal. Não, mas agora eu senti tal coisa, é normal? Ah, é normal. Médium, Egídio, é a mesma coisa.
é normal. Então você pode sentir tudo. Então você sonha todo dia com desencarnado, é o seu jeito, né? É normal para você. Mas tenha certeza que nem todo mundo sonha com desencarnado sempre. A Eunice, e como fica uma pessoa que é médium vidente, meu filho, e não... Aí ela escreveu aqui embaixo, não frequenta nenhuma religião. Então, como eu disse, o espiritismo, ele não é dono da mediunidade. Então, existem médiums em todo lugar. Então, o ideal é que a pessoa vá a uma igreja, mesmo que não for espírita, e lá, conforme os pensamentos que tem naquela igreja, eles vão direcionar a mediunidade. A minha mãe, eu já citei aqui, ela é vidente. Então tem um momento lá, e ela é evangélica. Aí tem um momento lá que eles colocam o véu na cabeça, as mulheres, e fazem uma prece. Ela fala que nesse momento, normalmente, vem um anjo e traz uma pessoa para orar. Então ela vê um anjo trazendo uma pessoa para ela orar. Aí ela ora por aquela pessoa. E normalmente aquela pessoa não veio na igreja. E ela já entendeu que essas pessoas, elas estão doentes e por isso não foram na igreja. E aí ela faz a oração. Então quer dizer, ela é evidente, ela tem a mediunidade de cura e ela trabalha lá na igreja dela. Se fosse no centro espírita, ela seria passista, né? Seria isso, aquilo. Mas lá ela vai fazer outra coisa. Lá também na igreja dela, quem dá passagem de bom espírito, dá passagem do Espírito Santo. E quem dá passagem dos espíritos inferiores, aí é mais complicado. Aí é o demônio, né? E eles fazem aquela coisa toda para expulsar o demônio. Mas dá passagem também. Então, cada um tem um dom, eles falam. Então, tem pessoa que tem o dom de dar passagem do demônio. Mas, na verdade, são espíritos ruins, né? Necessitados, e aí vão ser esclarecidos do jeito dele lá. Então, o importante, Eunice, é a pessoa ter uma religião. Então, no espiritismo ela vai ter uma orientação, mas em outras religiões ela vai ter orientação ela disse também. que ele não frequenta nenhuma religião. Então, mas o conselho é que ele frequente uma religião, porque na religião ele vai poder, né, usar isso. Mas também tem pessoas que não frequentam religião nenhuma e faz o bem do mesmo jeito, né? Então, se ele tem a mediunidade, ele vai usar de algum jeito, né? A Mara, ela fez um comentário. O médium, ao se elevar tanto no estudo como na dedicação ao trabalho mediúnico, vai se aprimorando na comunicação e, consequentemente, tudo muda na vida dele para melhor, porque o grau de consciência... Perdi aqui que entrou mais uma pergunta. Porque o grau de consciência tudo, dele é outro. Exatamente, Mara. Eu falo que os médiuns, eles vão ganhando essa harmonia cada vez maior, porque eles acabam tendo cursos e esclarecimentos no plano espiritual. Então, além de você se sentir bem pelo trabalho que você está fazendo, você vai estudando espiritualmente. Aí as companhias que você passa a ter frequentando um trabalho mediúnico sério são muito boas também. E como você acaba ajudando muitos espíritos, você vai fazendo muita amizade de espíritos muito elevados. Então é comum você ter um problema particular, por exemplo, e vir um espírito que é simpático seu, de alguém que você ajudou, não por interesse, mas naturalmente você ajudou lá no trabalho mediúnico, ele percebe quando você está com um problema. Porque um espírito muito elevado, ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele fica grato a você e quando você tiver um problema, ele te ajuda. Então aí a presença desses espíritos é a maior dádiva que tem. Então vira e mexe, você está tendo esses espíritos para te ajudar, você já vai ter bem menos problema. E quando você se desprende do corpo físico, muitas vezes você visita esses espíritos. Eles moram em lugares bons, né? Eles podem levar você lá para esse lugar. Então você vai melhorando, né? Ao contrário, se você só tem relação com espíritos mais levianos, inferiores, você vai para lugares ruins, quando você precisar deles, eles não vão te ajudar. Então, realmente, ser efetivo num trabalho mediúnico é tudo. A Daniele, desde criança eu tenho projeção astral lúcida. Nossa, parabéns. Saio e vejo meu corpo deitado na cama. Foram anos e anos assustadores por não entender o que era. Sempre achava que eu havia morrido. Eu fui criada na religião de Testemunho de Jeová.
eu contava e achavam que era coisa do diabo. Então, não é fácil. Eu também faço projeção astral, né, consciente, mas eu já sempre foi gostoso, né? Já fui muitas vezes para as trevas também, né? Então, quando você vai para as trevas, não é fácil. Mas mesmo quando eu vou para as trevas e vou com bons espíritos para salvar os espíritos, lá é um divertimento também, uma alegria, né? Até normalmente quando eu vou no plano espiritual, eu me vejo como um adolescente, sabe? Perguntando tudo, curioso, né? É o grau evolutivo, né? Você vê que a espiritualidade é bem superior e você é uma criança ali trabalhando e perguntando tudo, né? A Eunice falou que santo de casa não faz milagre. Mas é só orar, viu, Eunice? Você vai fazer milagre e não vai saber, viu? Então você ora pelo seu sobrinho lá e O na filho medida... dela. É o filho dela? É o filho dela. Então você ora por ele e tá tudo bem, né? E às vezes, com certeza, o trabalho dele não é no centro espírita. Eu tenho a Letícia, né? A Priscila, que vão no centro, são expositoras, tudo. A Anne frequentou muito tempo. Meu filho frequentou também, mas agora não frequenta mais. Mas eu compreendo, né? É uma boa pessoa e trabalha de outro jeito. Então não precisamos que todo mundo vá ao centro. Vamos lá achar aqui a minha apresentação. Cada vez que eu vou ler aqui, some. A responsabilidade mediúnica não nos foi imposta como castigo. Nós mesmos a assumimos na esperança da redenção, que não virá do céu, mas da terra, da maneira pela qual fizermos as nossas travessias existenciais no planeta, no mar de lágrimas ou por estradas floridas, pelas obras de sacrifício e abnegação que soubermos semear. Temos o futuro em nossas mãos, o futuro imediato do dia a dia e o futuro remoto que nos espera nas translações da Terra em torno do Sol. Chegamos assim à conclusão inevitável de que o presente passa depressa, mas o passado reponta em cada esquina do presente e do futuro. Então nós não podemos protelar, né, as nossas responsabilidades, porque a vida ela passa muito rápido e o que hoje é presente, amanhã é futuro. E o futuro de hoje, por exemplo, já é o passado que nós não nos responsabilizamos e temos que sofrer as consequências. Então, quanto mais soubermos das nossas responsabilidades e trabalharmos na seara de Jesus, uma paz cada vez maior invadirá o nosso espírito e as consequências que sempre vamos colhendo, que é o nosso passado, né, o nosso futuro se tornando presente, vai ser cada vez melhor. O principal dever dos médiuns resume em duas palavras: fidelidade e vigilância. Se não formos fiéis à doutrina e não estivermos sempre vigilantes às ciladas das trevas, estaremos sujeitos a seguir o caminho dos falsos profetas da terra e da erraticidade, que o cego da parábola levará ao barranco para cair com ele. Então, o mais importante é nós sermos fiéis, né, aos nossos compromissos e vigilância, porque sempre, a qualquer momento, nós podemos escorregar, né, e aí fugir às nossas responsabilidades. Até no livro Missionários da Luz, de André Luiz, tem um caso de um doutrinador que é um exemplo, sabe? Ele é muito caridoso e ajudava muitos espíritos desencarnados e encarnados também. E até o André Luiz faz uma pergunta lá para o Alexandre. Esse doutrinador, pelo grau espiritual que ele está, né, ele está fazendo sempre tudo a coisa certa, esse daí ele não perde mais a existência, né? Aí o Alexandre disse que não, que ele podia perder a existência também. Então sempre nós temos que ficar vigilantes, porque quanto mais nós fizermos às vezes a coisa certa, mais seremos testados por espíritos inferiores e aí sempre há a possibilidade de cair. É lógico que se você for um espírito superior, aí você não vai cair. Mas nós não somos, né? Então nós temos que ficar sempre alertas. A Pri está falando de uma amiga, né, que ela pediu para a gente ajudar, aí não adianta a gente ler aqui.
Aí a Daniele, os espíritos sempre me pregavam peças quando eu era criança nas projeções. Então, mas a gente deve ver esse trabalho de médium, de vidente, de projeção, como uma coisa boa, né? Porque se a gente tem essa faculdade, é exatamente para o nosso desenvolvimento, né? Embora tenha os percalços, os ossos do ofícios, mas vai ter muitas alegrias também, né? Se temos aí essa faculdade, é para o nosso desenvolvimento. Aliás, tudo ao nosso redor, não só as faculdades, mas as oportunidades na família, no trabalho, no centro espírita, é tudo para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Nós chegamos ao fim do nosso estudo teórico aqui, né? Então, até queria agradecer todo mundo que participou, mas até nós vamos ter agora uma quarta avaliação. Nós fizemos uma primeira avaliação das 4 primeiras aulas, depois teve de mais 4, e eu acho que teve a terceira de mais 4 aulas, e agora vai ser de 5 aulas. Quem não fez a avaliação ainda, pode entrar em contato comigo através do e-mail, né, curso de médiuns, @gmail.com, que eu sempre coloco no começo aí do estudo. Deixa eu até colocar aqui para vocês saberem o e-mail. Então, qualquer dúvida, vocês podem acessar esse e-mail, né? Quer que eu escreva aqui? Não, vamos colocar aqui, vai aparecer, Letícia. Vamos abrir aqui, se eu achar aqui. Vou colocar o e-mail na tela para vocês verem, né? Deixa eu ver se na primeira aula aqui já tem. Aqui. Não. Vamos aqui mais para as últimas aulas, que eu acho que eu coloquei mais nas últimas aulas. Não. Tem. Aí. Aqui. Então aqui tem o e-mail, né? Olha. Curso médiuns 2020@gmail.com. Aí lá eu vou resolver qualquer dúvida. Então, o nosso curso, quando acabar essa pandemia, vai ter a parte prática, né, lá no centro. Então, eu vou continuar agora aos sábados com o estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, mas as mais interessantes são a terceira, né, que trata das leis morais, e a última, que trata das esperanças e consolações. Pai, o e-mail não está aparecendo porque sua foto está na frente. Está aparecendo minha mão. Ah, certo. Vamos. No vermelhinho lá do OBS, né? Deixa eu... De diminuir. Apareceu? Eu vou pôr pra cima aqui, ó. Isso. Aí, agora apareceu. Deixa eu... É que tem que cortar aqui, ó. Aí, cortou. Aí, agora apareceu. É isso? Perfeito. Então, aí nós vamos fazer um estudo aos sábados do Livro dos Espíritos, a terceira e a quarta parte. Aliás, esse estudo eu já tenho pronto. É muito interessante. Então, vai ser sempre das 8 horas até as 8h50. No final, a gente faz a vibração do mesmo jeito. Colocamos um copo de água, como fazemos aqui no curso de médiuns, né? E vai ter interação. Então, vai ser uma maneira de nós estudarmos a doutrina espírita profundamente. Porque nesse estudo a gente vê o Livro dos Espíritos pergunta a pergunta. Então eu conto que vocês continuem vindo aqui aos sábados, né, para a gente continuar estudando a doutrina espírita e não cortar esse elo. E quando acabar a pandemia, aí a gente vai fazer o curso presencial lá no centro. Então quem precisar de alguma aula, né, que não tem, entre em contato comigo através desse e-mail. Quem não conseguiu fazer as provas, se quiser fazer, dá tempo ainda, né? Entre em contato comigo que eu vou esclarecendo todo mundo. A Mara perguntou, o estudo começa quando do Livro dos Espíritos? O próximo sábado. Então, no próximo sábado, a gente vai ver a primeira pergunta da terceira parte do livro, né? Que é sobre a parte moral. Então, aí uma semana a gente vai tratar a terceira parte e a outra semana
a quarta parte. E aí a gente vai sistematicamente, pergunta a pergunta. No caso, a gente não vai saber quantas perguntas vamos ver cada sábado. Então, conforme a interação das pessoas, às vezes dá para ver mais perguntas, às vezes dá para ver menos. Mas é um curso bem interativo, a gente vai ter vídeo também, né? Então é um estudo bem agradável, bem divertido, né? A gente apresenta a doutrina de uma maneira alegre, né? Então vai ser muito bom. Quem puder participar, vai ser ótimo. E aí o pessoal agradeceu, falou que gostou bastante do estudo. O pessoal está agradecendo também, nós agradecemos também, né? Hoje temos 33 pessoas, chegou a 35. Mas que esse pessoal então continue com a gente, estudando o Livro dos Espíritos aos sábados, né? E assim que essa pandemia acabar, a gente vai fazer o nosso curso lá presencial, né? Isso posto, vamos fazer a nossa prece final. Vamos achar aqui a música. Então nós só temos que agradecer esse curso que tivemos sobre mediunidade, que vem de encontro à nossa necessidade de médiuns, de nos aprimorarmos e trabalharmos efetivamente no trabalho mediúnico. Agora estamos com esse problema da pandemia, né, de não sendo permitidos os trabalhos presenciais, mas nós estaremos atentos, estaremos abertos a novos trabalhos, a novas oportunidades, que os bons espíritos nos inspirem, nos iluminem para cada vez mais desenvolvermos as responsabilidades que nos comprometemos para essa existência. E aproveitamos esses instantes finais para fazermos uma vibração para todo o nosso planeta, envolvendo a todos que estão nesse problema da pandemia com muito carinho, que eles recebam os bons fluidos do nosso ambiente. Pensamos mais perto aqui no nosso Brasil, nos nossos parentes, nos nossos entes queridos, agora é o momento apropriado, pedindo a Deus os abençoe, quer estejam desencarnados, encarnados, principalmente aqueles que sabemos com algum problema, às vezes emocional, às vezes financeiro, que eles tenham as forças necessárias para passarem por esses problemas e adquirirem a harmonia necessária à sua felicidade. Nós também que aqui estamos, que viemos estudar, que estamos nesse propósito de nos instruir, abençoa-nos, Senhor. Não pedimos infantilmente que o Senhor resolva todos os nossos problemas, mas pedimos as forças necessárias para nos desenvolver, para ficarmos fortes o bastante e nós mesmos resolvermos os nossos problemas, que na verdade só querem o nosso desenvolvimento. Agradecemos aos mentores espirituais que estiveram conosco todo esse curso, agradecemos todos que participaram, e que os bons espíritos abençoem todos os lares que participaram conosco e continuem abençoando. Então, em nome deles, em nome de Jesus, encerramos esse curso de médiuns. Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado a todos, né, pelo carinho, pelas perguntas, né, pela receptividade, foi muito agradável. E que possamos continuar aí aos sábados, sempre às 20 horas, né, nesse mesmo bate-canal aqui do Centro Espírita Herculano Pires, estudando agora esse estudo bem aprofundado do Livro dos Espíritos. Até já adianto para vocês que vai demorar uns 2 anos esse curso. É um curso que vai pergunta a pergunta, né, mas que é muito útil. Então, quem puder participar conosco, será um prazer, né? Então, boa noite a todos.